apostas para as sessões discursivas de obstetrícia. Mas antes disso, vamos lembrar aqui quais foram os temas que já caíram nas questões discursivas de obstetrícia na prova do Revalida INEP. Então, na prova de 2024.1, né, na primeira prova de 2024, a gente teve uma questão sobre assistência ao parto. Antes tinha caído obstetrícia só em 2022. Então, a gente tinha partograma e dissócia, e a gente teve partograma e dissócia como uma questão discursiva. Tivemos daí em 2022 também uma questão de pielonefrite, depois 2021 malformação fetal, 2017 sífilis na gestação e 2014 hemorragia pós-parto. Então, se a gente seguir a tendência, essa próxima prova, 2024.2, também vai ser de obstetrícia. E eu estou apostando aí em vários temas que eu quero conversar com vocês hoje. Então, vamos falar sobre assistência ao parto, porque afinal as duas últimas sessões discursivas foram sobre assistência ao parto. Então, a gente vai falar sobre as condutas em cada fase clínica do parto, vamos falar sobre partograma e vamos falar de um tema novo aqui que nunca caiu, que eu estou apostando, que é a distócia de ombro. Além disso, vamos falar sobre as doenças infecciosas, que eu estou apostando também nesse tema, que faz muito tempo que não cai. Então, sífilis, toxoplasmose, HIV e dengue. Né? Então, dengue é um tema que eu estou apostando bastante para esse ano também. Vamos falar também de vitalidade fetal, de cardiotocografia, porque vitalidade fetal era um tema que caía muito pouco nas provas do Revalida e que na última prova caiu questão de cardiotografia, então eu estou apostando sobre esse tema também. E por último, vamos falar de sangramentos da segunda metade, descolamento prematuro de placenta e placenta prévia, que é um tópico também que eu estou apostando que pode cair nas questões discursivas dessa prova, tá? Então vamos começar falando sobre assistência ao parto, né? Primeira coisa que vocês têm que saber é as fases clínicas do parto, então como são divididas as fases clínicas do parto e qual é o tipo de assistência que a gente deve dar em cada fase clínica do parto, né? Então que foi exatamente a questão que caiu aí na última discursiva da última prova do Revalida, tá? Então as fases clínicas do parto são divididas em 4, né? Então o primeiro período é o período da dilatação, depois a gente tem, deixa eu arrumar aqui minha caneta, depois a gente tem o período expulsivo, que vai da dilatação total até a saída do concepto, o terceiro período é o período da dequitação, que vai do nascimento do concepto até a saída da placenta, e o quarto período, também conhecido de período de Greenberg, é o período correspondente a 1 hora após a dequitação da placenta. Tá? Então, na primeira fase do trabalho de parto, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde? Então, que a fase ativa do trabalho de parto começa a partir dos 5 centímetros de dilatação, que a duração da fase ativa é variável, em torno de 12 horas, que o mais importante é a gente fazer o controle intermitente dos batimentos cardíacos fetais a cada 15 a 30 minutos. O toque vaginal ele deve ser realizado a cada 4 horas, não deve ser feito toque vaginal de hora em hora. A gestante tem que receber opções de alívio de dor. Ela deve ingerir líquidos e alimentos, então ela não deve ficar em jejum e deve ser encorajado movimentação e posição verticalizada, tá? O que não deve ser recomendado, dilatação de 1 centímetro por hora, intervenções de rotina com menos de 5 centímetros de dilatação. Então, antes da fase ativa, antes dos 5 centímetros de dilatação, a gente não deve internar a gestante e não deve fazer nenhum tipo de intervenção, tá? A pelvimetria clínica também não está indicada de rotina, cardiotocografia em gestante de risco habitual também não, tricotomias e enemas também não está indicado, embrocação vaginal de rotina, amniotomia de rotina, ocitocina de rotina e antiespasmódicos e fluidos endovenosos de rotina também não devem ser prescritos. Então, a gente não deve fazer nenhuma dessas intervenções aqui de rotina, tá? No segundo período do trabalho de parto, ou período expulsivo, a gente tem que lembrar que a duração é variável, que dura menos de 2 horas em multípara e menos que 3 horas em primíparas, e que quando a paciente está analgesiada, a gente acrescenta mais 1 hora, tanto nas multíparas como nas primíparas. Então, o período expulsivo das primíparas pode chegar em até 4 horas se ela estiver analgesiada, e isso é fisiológico, tá? Posição do parto é de escolha da gestante. O controle dos batimentos cardíacos fetais deve ser feito a cada 5 a 10 minutos, tá? Então tem algumas orientações que orientam a cada 10 minutos. Pode ser feito massagem perineal, compressa quente e proteção perineal com as mãos. Isso ajuda a diminuir o risco de laceração perineal. Puxos espontâneos devem ser estimulados, mas a gente não deve fazer puxos dirigidos. Então, puxo espontâneo é naquele momento que a mulher tem vontade de empurrar, né? A gente tem que falar que ela pode empurrar. Se ela tiver vontade, ela pode empurrar. Mas a gente não pode orientar puxos dirigidos. Então, ela empurrar sem ter a vontade, tá? E encorajar movimentações e posições verticalizadas. O que não deve ser feito de rotina, o uso de episiotomia. E a manobra de Pisteler está proscrita na obstetrícia, que é empurrar o fundo do útero no momento do período expulsivo. Está proscrita, a gente não deve fazer nunca, tá? Terceiro período, que é o período da dequitação. A principal medida é o uso de ocitocina universal, 10 unidades intramuscular. Deve ser feita a tração controlada de cordão e retardar o clampeamento do cordão por pelo menos 1 minuto. Tá? Então, essas são as principais medidas aí do terceiro período, do manejo ativo do terceiro período do trabalho de parto. O que não deve ser feito de rotina, massagem uterina contínua, se a paciente recebeu ocitocina. Então, daí a gente não precisa fazer de rotina. Tá? Quarto período, período de Greenberg, é o período de maior risco de sangramento vaginal, de sangramento pós-parto. Então, a gente tem que avaliar o tônus, a frequência e a PA a cada 15 minutos na primeira hora após a dequitação. Tá? E agora vamos falar um pouquinho de partograma. Então, eu trouxe aqui para vocês um partograma eutóxico, né? Então, a gente tem os triângulos que mostram a dilatação. Então, essa paciente aqui, ela dilatou tudo, né? Então, ela teve uma dilatação total. E os círculos mostram a descida da cabeça fetal. Então, primeiro a gente olha os triângulos, que é a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase da dilatação. Teve a dilatação total, daí sim a gente vai olhar os círculos. Então, a gente deve, aqui nesse caso, olhar os círculos só a partir da dilatação total. E aí, a partir da dilatação total, que a gente vai começar aqui o período expulsivo. Então, o período expulsivo aqui, por enquanto, durou 1 hora só, né? Porque foi dessa hora para essa hora. Então, a gente teve aqui 1 hora de período expulsivo. E a gente já teve descida da cabeça fetal. A cabeça fetal atingiu aqui o plano mais 2 de delírio. Então, o parto eutóxico, a gente teve uma dilatação, né? Que ocorreu aí de forma
correta, né? Foi uma dilatação até que ocorreu de forma rápida. A partir dos 5 centímetros, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 horas ela teve dilatação total, né? E 1 hora de período expulsivo, batimentos cardíacos fetais normais e contrações bem efetivas, bolsa rota, líquido claro. Então, o parto que está evoluindo de maneira fisiológica, o que a gente tem que fazer nesse caso só é esperar continuar a descida da cabeça fetal e esse feto nascer, tá? Mas a gente tem algumas situações que são patológicas, né? Então, pelo partograma, a gente pode identificar um parto taquitóxico, a gente pode identificar uma fase ativa prolongada, parada secundária da dilatação, parada secundária da descida e um período pélvico prolongado, tá? Então, pra gente avaliar a distócia no partograma, a gente sempre tem que começar avaliando a dilatação. Se a mulher tiver com menos de 10 centímetros de dilatação, é uma distócia de dilatação, uma distócia do primeiro período do trabalho de parto. Então, quais são as distócias de dilatação? Fase ativa prolongada e parada secundária da dilatação. Qual que é? E aí, essas são então as distócias de dilatação. Se a mulher atingiu 10 centímetros, então as distócias vão ser de descida, que daí a gente vai ter o período pélvico prolongado e a parada secundária da descida. Então, aí são as distócias do segundo período, do período expulsivo do trabalho de parto. Se vocês conseguirem identificar o momento que a mulher está no trabalho de parto, e vocês vão conseguir identificar qual distócia muito mais rápido, muito mais facilmente. Então, aqui a gente tem um partograma de um parto taquitóxico. Então, o parto taquitóxico é aquele que evolui em menos de 4 horas, que ocorre por uma distócia funcional por hiperatividade. Então, a gente tem muita contração que leva a um parto muito rápido. Aqui, ó, o parto ocorreu em 3 horas, tá? Então, o parto taquitóxico. Qual que é o problema do parto taquitóxico? Que ele aumenta a chance de atonia uterina, de trauma do canal de parto e de hemorragia ventricular do recém-nascido. Por isso que a conduta é evitar a miotomia, pra gente não deixar que esse parto ainda evolua de maneira ainda mais rápida, a analgesia precoce para tentar diminuir a evolução rápida desse trabalho de parto, revisão do canal de parto e monitorar o recém-nascido pelo risco de hemorragia ventricular. Fase ativa prolongada. Então, agora a gente vai ver as duas distócias de dilatação. Primeira fase ativa prolongada. Então, a fase ativa prolongada era uma distócia que usava muito antigamente, atualmente a gente acaba não usando tanto, porque a gente não considera mais importante a mulher ter essa evolução de 1 centímetro por hora, tá? Então, a gente, né, considerava uma distócia funcional por hipoatividade, tá? Então, a gente acaba não utilizando muito mais essa distócia. Mas se a gente tiver uma paciente que está evoluindo, a gente vê que a fase ativa está evoluindo de maneira mais lenta, a gente pode orientar a deambulação, mudança de posição, mas deve evitar a miotomia e ocitocina por conta dessa fase ativa prolongada. A gente só vai considerar mesmo uma fase ativa prolongada se tiver aí com mais de 12 horas de fase ativa sem evolução adequada, tá? Agora, parada secundária da dilatação. Então, quando que a gente considera uma parada secundária da dilatação? Quando a gente tem ausência da evolução da dilatação em 2 toques consecutivos, com intervalo de 2 horas ou mais entre eles. Então, se a gente tem aqui, né, 2 toques com intervalo de 2 horas. Daí sim, a gente considera uma parada secundária da dilatação, que pode ser por uma distócia funcional por incoordenação das contrações uterinas ou até uma desproporção cefalopélvica aqui de estreito superior, tá? Pela Organização Mundial da Saúde, é considerada parada secundária da dilatação, quando a mulher tem pelo menos 6 centímetros de dilatação e rotura das membranas que não progridem após 4 horas de atividade uterina adequada. Então, aqui teria que ter 4 horas. Então, aqui a gente ainda não consideraria uma parada secundária da dilatação pela Organização Mundial da Saúde. Ou pelo menos 6 centímetros de dilatação e pelo menos 6 horas após a administração de ocitocina com atividade uterina inadequada e nenhuma mudança cervical. Então, pela Organização Mundial da Saúde, essas são as duas definições aí de parada secundária da dilatação. Tá? Parada secundária da descida. Então, a gente teve a dilatação total e aí a descida da cabeça fetal estagnou, tá? Então, quando a gente tem a parada da progressão da apresentação fetal por mais de 2 horas, quando a dilatação cervical é total, pode ser por uma distócia de trajeto ou distócia de objeto. Pela Organização Mundial da Saúde, a gente considera ausência de descida ou rotação com contrações uterinas adequadas, então a gente tem contrações uterinas adequadas, e ruptura de membrana, que a gente tem ruptura de membranas, por mais de 3 horas em nulíparas, mais de 2 horas em primíparas. Então, aqui, a gente tem aqui, né, teve essa dilatação, 1 a 2 horas. Então, aqui, se for uma multípara, beleza, já é uma parada da dilatação, da descida, desculpa, tá? E acrescentar mais 1 hora se a paciente for analgesiada, tá? Então, aqui a gente tem, ó, ela entrou em período expulsivo aqui. Então, passou 1 hora, 2 horas. Então, 2 horas de período expulsivo tá totalmente fisiológico aí. Então, se ela não evoluir na próxima hora e for multípara, aí sim a gente vai considerar uma parada secundária da descida, né? E pensando na Organização Mundial da Saúde, tá? E a parada secundária da descida pode ser por desproporção cefalopélvica, e aí a gente vai para uma cesariana, então principalmente se a apresentação fetal estiver aí acima do plano mais 2 de Deli, e distócia de rotação, né, quando tiver, né, a partir do plano mais 2 de Deli, a gente pode usar o fórceps ou o vácuo extrator, se for o fórceps, uma distócia de rotação, tá? E período pélvico prolongado é quando a gente tem a descida lenta da apresentação fetal, após a dilatação total, prolongando o período expulsivo. Então, antigamente, a gente considerava 2 horas em multípara e 3 horas em primípara da paciente analgesiada, sem analgesia 1 hora em multípara e 2 horas em primípara, mas agora pela Organização Mundial de Saúde, 3 horas em multípara, 4 horas em primípara analgesiada, 2 horas em multípara e 3 horas em primípara sem ser analgesiada. Então aqui, ó, a gente tem o período pélvico começou aqui, então a gente teve 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então se for uma paciente sem analgesia, multípara, a gente já tem aí um período pélvico prolongado, tá? E aí as causas de período pélvico prolongado pode ser por hipoatividade uterina, tamanho do feto, apresentação fetal, variedade de posição, assinclitismo persistente. E a gente pode usar o fórceps, o vácuo extrator, mudar de posição, ocitocina, então vai depender aí da situação
de cada caso, tá? Agora vamos falar um pouquinho de distócia de ombro, né? Então, para distócia de ombro, na posição de litotomia, a gente tem o mnemônico alerta, que é o que a gente mais usa para lembrar todas as manobras para resolver distócia de ombro. Então, a gente vai chamar ajuda, né? Vai avisar a paciente sobre o que está ocorrendo, o familiar. E aí a gente vai para o L, que é a principal manobra aí para resolver distócia de ombro, que é a manobra de McRobert, que é a hiperflexão da perna sobre o abdômen materno. E o E, geralmente a gente faz essas duas manobras juntos, que é a pressão suprapúbica, né? Manobra externa ainda, pressão suprapúbica, que é o Rubin 1, tá? Então, a gente começa fazendo a hiperflexão da perna sobre o abdômen materno e a pressão suprapúbica. Essas duas manobras juntas resolvem aí em torno de 80% das distócias de ombro. Não teve resultado, a gente vai considerar a possibilidade de episiotomia. Atualmente a gente tenta ao máximo não fazer episiotomia e aí a gente vai para tentar retirar o braço posterior, que é a manobra de Jacquemin, tá? Então a gente tenta retirar aí o braço posterior, porque tirando o braço posterior a gente consegue desimpactar o ombro anterior. Então manobra de Jacquemin. Não deve certo, aí a gente vai para as manobras internas, né, que é o T de toque. E aí a gente tem 3 manobras internas. A manobra de Rubin 2, a manobra de Woods e a manobra de Woods reverso. A manobra de Rubin 2 a gente vai tentar jogar o ombro anterior em direção ao tórax do feto. A manobra de Woods a gente vai jogar o ombro posterior em direção ao dorso do feto. E a manobra de Woods reverso a gente vai jogar o ombro posterior em direção ao tórax do feto, tá? E se não tiver efeito com nenhuma dessas manobras, aí a gente vai alterar a paciente de posição para posição de Gaskin e vai realizar todas as manobras na posição de Gaskin. Se a paciente tiver uma posição verticalizada, o ideal é que a gente coloque ela, a gente faça, né, as duas primeiras manobras, a manobra de McRobert e a pressão suprapúbica. A manobra de McRobert a gente faz modificada, a gente faz ela aumentar o agachamento, porque daí a gente faz essa hiperflexão da perna, e a suprapúbica a gente pode fazer com a paciente em posição verticalizada. Não teve resposta, a gente muda a paciente para posição de 4 apoios para a gente tentar tirar o ombro posterior e fazer as manobras internas, tá? Vamos ver então como que pode cair isso numa prova, uma questão discursiva, né? Então pode ser um caso de trabalho de parto para identificar as fases clínicas do parto, como já caiu na última prova, indicar assistência para cada uma das fases do trabalho de parto, identificar as situações de distócia e indicar as condutas para cada situação. Então eu trouxe um casinho aqui para vocês, né? Então primigesta, 41 semanas, da entrada da maternidade na fase ativa do trabalho de parto. Após 8 horas em trabalho de parto, ocorre a saída da cabeça fetal e o médico assistente identifica imediatamente o sinal da tartaruga. Então se tem o sinal da tartaruga, é uma distócia de ombro. Considerando o caso apresentado, faço o que se peça no item a seguir. Cite a principal hipótese diagnóstica, então distócia de ombro. Cite 2 primeiras manobras que devem ser realizadas nesse caso, então a manobra de McRobert e a manobra de Rubin 1, né? Manobra de Rubin 1. E 3 fatores de risco para essa situação. Então, quais são os fatores de risco para essa situação? A gente tem macrosomia fetal, diabetes, qual outro fator de risco? É trabalho de parto prolongado, período expulsivo prolongado. Então, tudo isso são situações aí, fatores de risco para distócia de ombro, tá? Então, é assim que pode cair na sua prova. Agora, vamos falar das doenças infecciosas na gestação e como isso pode cair também na sua prova. Vamos começar relembrando aqui o rastreamento das infecções congênitas, né? Então, quais são as infecções congênitas que a gente vai fazer o rastreamento na gestação no primeiro trimestre? A gente vai fazer rastreamento para sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e toxoplasmose. Então, todas essas doenças, a gente vai fazer a investigação já na primeira consulta de pré-natal, de preferência no primeiro trimestre. Para sífilis, a gente vai repetir no terceiro trimestre e HIV também. E no momento do parto e abortamento, a gente também vai repetir para sífilis e HIV. Hepatite B, a gente vai repetir no momento do parto só para pacientes não vacinadas. E aí, para toxoplasmose, se a paciente for susceptível, a gente vai repetir a cada 1 a 2 meses. Como sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C são doenças sexualmente transmissíveis, se a gente tiver história de exposição de risco ou violência sexual, a gente vai repetir novamente a sorologia, tá? E agora vamos relembrar um pouquinho sobre sífilis, tá? Então, na gravidez, o único teste positivo para sífilis, treponêmico ou não treponêmico, já indica imediatamente o tratamento da gestante. O tratamento é feito com penicilina benzatina intramuscular, não existe outra medicação segura na gravidez, e a gente deve fazer o tratamento para sífilis recente com uma dose única de 2,4 milhões de unidades e para sífilis tardia com 3 doses de 12,4 milhões de unidades, uma vez por semana, por 3 semanas, totalizando aí 7,2 milhões de unidades, tá? Vai fazer o tratamento concomitante das parcerias sexuais com pelo menos uma dose de penicilina benzatina e vai confirmar o diagnóstico com o segundo teste, treponêmico ou não treponêmico. Então, sempre para a gente ter a confirmação diagnóstica, a gente tem que ter um teste treponêmico e um teste não treponêmico positivo, tá? Não precisa aguardar a confirmação diagnóstica para iniciar o tratamento de sífilis, tá? A maioria das gestantes, ela tem sífilis tardia de duração ignorada, então a gente não sabe quando a gestante adquiriu a sífilis e o tratamento é feito para sífilis tardia com um total de 7,2 milhões de unidades. Intervalo entre as doses é de 7 dias, se ultrapassar 9 dias, a gente vai reiniciar o tratamento, tá? Paciente com alergia à penicilina, a gente vai dessensibilizar e tratar com penicilina, porque não existe outro tratamento que não penicilina para tratar sífilis na gestação. Quando que a gente vai considerar o tratamento adequado? Quando a paciente tratar com penicilina benzatina, quando o início do tratamento for em até 30 dias após o parto, quando o esquema terapêutico for de acordo com o estágio clínico da sífilis, for respeitado o intervalo recomendado entre as doses,
Quando houver documentação da queda dos títulos dos testes não treponêmicos, em pelo menos 2 diluições em 3 meses ou 4 diluições em 6 meses, ou ainda 2 diluições em 6 meses para sífilis recente e em 12 meses para sífilis tardia. E sempre avaliar quanto ao risco de reinfecção, tá? Então, a gente vai fazer a monitorização mensal com os testes não treponêmicos. Se o VDRL vier não reagente, ou a gente observar a queda de duas diluições em 3 meses, ou 4 diluições em 6 meses, ou ainda 2 diluições em 6 meses para sífilis recente, ou 12 meses para sífilis tardia, a gente vai considerar uma resposta imunológica adequada, tá? Quando que a gente vai considerar que a paciente tem critérios de retratamento? Quando tiver ausência de queda de 2 diluições em 6 meses ou 12 meses, ou aumento da titulação em 2 diluições. Esse que é o critério mais utilizado aqui quando a gente tem um aumento da titulação em 2 diluições, tá? Ou quando a gente tiver persistência ou recorrência de sinais e sintomas. E aí, se a gente tem critério de retratamento, a gente vai ter que retratar para sífilis recente ou tardia, né, conforme cada caso, e investigar sinais e sintomas neurológicos ou oftalmológicos, tá? Então, como que pode cair? Pode cair para você fazer o diagnóstico, para você dar o tratamento e para você fazer a monitorização pós-tratamento. Então, uma gestante aqui de 20 anos, 12 semanas de gestação, primigesta, e uma primeira consulta de pré-natal com a equipe da saúde da família. São realizados testes rápidos e apresenta teste rápido para sífilis positivo. Paciente nega tratamento prévio, nega sintomatologia. Considerando o caso apresentado, faça o que se pede no item a seguir. Qual exame deve ser solicitado para confirmar o diagnóstico? Então, se a gente tem um teste treponêmico positivo, a gente tem que solicitar um teste não treponêmico, né? Então, PDRL ou RPR. Qual deve ser o tratamento para essa gestante? Então, medicação, penicilina, benzatina. Como ela não sabe quando adquiriu sífilis, a gente vai fazer 7,2 milhões de unidades, dividido em 3 tomadas, uma vez por semana, por 3 semanas. Via de administração intramuscular. Quando deve ser iniciado o tratamento? Imediatamente. Como deve ser feito o tratamento das parcerias sexuais? Com 2,4 milhões de unidades, intramuscular de penicilina benzatina. Como deve ser feita a monitorização pós-tratamento? Mensal, com teste não treponêmico. Certo? Agora vamos falar sobre toxoplasmose, né? Então, o que pode cair de toxoplasmose na sua prova discursiva? Então, primeiro a gente vai fazer sorologia para todas as gestantes no primeiro trimestre. Se a sorologia for IgG positivo e IgM negativo, é uma gestante imune e ela vai seguir o pré-natal de rotina. Se for IgG e IgM negativo, é uma gestante susceptível e ela vai fazer o acompanhamento a cada 1 a 2 meses com sorologia para ver se, né, se ela vai se manter negativa e vai fazer todas as medidas para evitar adquirir toxoplasmose na gestação. Agora, se o IgG for negativo e IgM positivo, ela tem suspeita de estar com infecção aguda, então a gente vai iniciar a espiramicina e repetir a sorologia em 2 a 3 semanas. Se houver soroconversão do IgG, trata-se de uma infecção aguda. Se o IgG se mantiver negativo, é um falso positivo e a gente suspende a espiramicina, tá? Agora, se a gente tiver IgG e IgM positivo antes de 16 semanas, a gente também tem uma suspeita de infecção aguda, então a gente vai entrar com a espiramicina e, além disso, a gente vai fazer o teste de avidez para IgG. Se o teste de avidez for alto, trata-se de uma infecção antiga e a gente vai suspender a espiramicina. Se o teste de avidez for baixo, trata-se de uma infecção aguda. Diante de infecção aguda, a gente mantém a espiramicina até 16 semanas e passa para o esquema tríplice após 16 semanas. Então, pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. Tá? Então, diante de infecção aguda ou indeterminada, quando que a gente tem uma infecção indeterminada? Quando a gente faz a primeira sorologia depois de 16 semanas, aí a gente, se for IgG e IgM positivo, a gente não consegue ter certeza que é uma infecção aguda ou não. Então, a gente já entra direto com o tratamento, tá? Então, infecção aguda ou indeterminada, a gente já inicia o tratamento. Menos de 16 semanas, espiramicina. A partir de 16 semanas, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. A gente vai fazer a investigação fetal com a amniocentese a partir de 18 semanas. Se a amniocentese for negativa, a gente vai deixar a espiramicina até o parto. Se a amniocentese for positiva, a gente vai deixar o esquema tríplice até o parto. Como que pode cair isso? Interpretação da sorologia, quais os exames solicitar para confirmar o diagnóstico materno-fetal e as medicações utilizadas, quais e quando, tá? Então, vamos lá. Uma gestante, 28 anos de idade, com 14 semanas de gestação, primigesta, em consulta com a equipe da família para avaliação dos exames pré-natal, apresenta IgG e IgM reagente para toxoplasmose, sem resultados de exames prévios. Considerando o caso apresentado, faça o que se pede no item a seguir. Cite o exame que deve ser solicitado nesse momento e como deve ser feita sua interpretação. Então, a gente deve fazer o teste de avidez. Teste de avidez abaixo de 60 é infecção aguda, acima de 60, infecção antiga. Cite a medicação que deve ser introduzida nesse momento, a gente deve introduzir a espiramicina. Como e quando deve ser feita a pesquisa de infecção fetal, então a gente deve ser feita a partir de 18 semanas, com amniocentese e pesquisa de amniocentese e a pesquisa do PCR no líquido amniótico, tá? Então, é assim que pode cair na sua prova. Agora vamos falar sobre HIV na gestação. Então, a gente já viu que precisa fazer sorologia no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no momento do parto. Quando a paciente é HIV positiva, a gente vai solicitar a carga viral e CD4 a cada 4 semanas até negativar a carga viral. E o tratamento, a gente deve iniciar ou manter o tratamento durante toda a gravidez. A gente deve fazer a genotipagem pré-tratamento, mas a genotipagem pré-tratamento não deve adiar o início do tratamento, tá? Então, a gente deve fazer terapia antirretroviral para todas as gestantes com HIV desde o início do pré-natal. O tratamento, se a paciente fazia tratamento prévio, a gente vai manter a medicação. Se a paciente não fazia tratamento prévio, o esquema preferencial é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, tá?
Aí a gente vai pedir uma carga viral com 34 semanas para essas gestantes. Então, todas as gestantes com HIV, a gente precisa pedir uma carga viral com 34 semanas. Por quê? Porque a carga viral vai dizer pra gente se essa mulher vai precisar usar azidovudina no momento do parto e vai dizer pra gente também como que deve ser a via de parto. Se a carga viral for indetectável, ela não precisa usar AZT, então ela pode manter a terapia antirretroviral no momento do parto, e o parto é por via vaginal. Se a carga viral for detectável, independente do valor, ela vai ter que fazer azidovudina pelo menos 3 horas antes do parto. Agora, se a carga viral for detectável, mas menor que 1000 cópias, ela ainda pode ter um parto vaginal. Se a carga viral for detectável, mas maior que 1000 cópias, daí ela tem que ir para uma cesariana eletiva após 38 semanas. No puerpério, a gente vai manter a terapia antirretroviral independente de CD4 carga viral. A contraindicada a amamentação, então a gente vai suspender a amamentação com carbergolina, meio comprimido, meio miligrama, 2 comprimidos, dose única, e vai fazer a contracepção efetiva. Como que pode cair isso? Tratamento na gestação, conduta no parto e conduta no puerpério. Então vamos ver aqui uma questão. Uma gestante de 35 anos de idade, quartigesta, tercípara, nenhum aborto, 3 partos vaginais anteriores, iniciou o pré-natal com 11 semanas. Ocasião que realizou todos os exames recomendados e nenhuma anormalidade foi detectada. Com 35 semanas, realizou novos exames, sendo diagnosticado HIV, com carga viral de 2000 cópias. Nessa mesma idade gestacional, iniciou terapia antirretroviral. Considerando o caso apresentado, faça o que se pede nos itens a seguir. Cite o sistema terapêutico que foi introduzido por essa gestante, então tenofovir, mais lanivudina, mais dolutegravir. Cite a via de parto e a terapia antirretroviral que deve ser administrada no momento do parto. Então, como a carga viral é detectável, vai ter que fazer AZT. E como a carga viral acima de 1000 cópias, vai ter que fazer cesariana com 30 a partir de 38 semanas. Cite a medicação que deve ser feita no puerpério ainda no hospital, a carbergolina, para inibição da amamentação, tá? Então, assim que pode cair na sua prova. E agora a gente vai falar sobre dengue, que é o que eu estou apostando para essa prova, tá? Então, quando a gente tem uma gestante com suspeita de dengue, né, essa gestante vai ser encaminhada para o hospital e a gente tem que pedir, além do teste rápido para dengue ou do RT-PCR, a gente vai ter que pedir a prova do laço e o hemograma. Por quê? Porque o hemograma que vai dizer pra gente como que tá essa gestante, tá? Então, o hemograma a gente pode ver, a gente pode ter leucopenia, trombocitopenia e hemoconcentração, tá? Então, um aumento de hematócritos. Lembrando que a gestante, ela é hemodiluída, então, na gestação, a gente pode mascarar essa hemoconcentração. Então, por isso que é sempre importante a gente comparar com o último hemograma dessa gestante, tá? Então, a gente vai, né, pedir até o 7º dia de sintomas o RT-PCR ou o teste rápido, e a partir do 6º dia de sintomas, daí a gente pede sorologia, tá? E aí, a gente vai classificar essa gestante. As gestantes já são classificadas diretamente pro grupo B, pelo fato de ser uma condição especial, pelo fato de, na gravidez, até 14 dias de puerpério, a mulher tem mais risco de complicação e a gente também tem mais risco de complicação fetal. Então, a mulher tem mais risco de evoluir para forma grave, tem mais risco de choque, mais risco de hemorragia e de morte materna. E o feto tem mais risco de restrição de crescimento, trabalho de parto prematuro, de morte fetal. Então, por isso que são grupos de risco. Então, a gente já começa como grupo B, tá? O grupo B, a gente vai ter que observar a gestante em ambiente hospitalar até sair os resultados dos exames e iniciar a hidratação oral. Então, para o grupo B, a hidratação pode ser oral, com repouso, paracetamol de pirona. E a gente vai fazer um hemograma a cada 4 horas. Então, pede o hemograma no momento do pronto-socorro, e o hemograma depois de 4 horas. Se o hemograma estiver normal, a gente vai dar alta para essa gestante com avaliação diária até 48 horas sem febre. Se tiver hemoconcentração ou algum sinal de alarme, vai para o grupo C. Então, o grupo C é quando tem sinal de alarme. Aí essa paciente tem que internar por pelo menos 48 horas. E aí vai fazer reposição volêmica endovenosa e reavaliação clínica a cada 4 horas. E a gente vai solicitar exames complementares, não só hemograma, eletrólitos, albumina, transaminases, né? Raio-x, não só hemograma, mas também eletrólitos, dosagem de albumina, transaminases, raio-x de tórax e ultrassom de abdômen. E a gente vai fazer a reavaliação a cada 2 horas. Então, no grupo B, a gente reavaliava a cada 4 horas. No grupo C, a cada 2 horas. Se tiver melhora clínica laboratorial, a gente vai fazer a fase de manutenção por pelo menos aí 48 horas dentro do hospital. Grupo D é quando tem algum sinal de gravidade. E aí a gente vai ter que internar essa paciente em ambiente de UTI por pelo menos 48 horas. A gente vai fazer também a reposição volêmica endovenosa, mas muito mais agressiva, a cada 15 a 30 minutos. E a gente vai fazer a reavaliação clínica a cada 15 a 30 minutos. Vai solicitar esses outros exames complementares e reavaliação a cada 2 horas. Se a mulher tiver melhora, aí a gente vai passar para a fase de manutenção, a gente vai passar para o grupo, para a fase da reposição volêmica igual do grupo C, tá? Conduta obstétrica, né? Então a gente vai fazer a avaliação da vitalidade fetal com cardiotografia e ultrassom. É preferível resolver a gestação após a vidremia, que tem menos complicações maternas e fetais. A via de parto preferível é a via vaginal. O parto vaginal deve ser, para o parto vaginal, a gente deve ter pelo menos 50 mil plaquetas e para cesarianas, pelo menos 70 mil plaquetas, tá? Ocitocina profilática endovenosa, então a gente deve evitar a ocitocina intramuscular. Então, nos casos dos pacientes com dengue, a ocitocina deve ser endovenosa, tá? Não está contraindicada a amamentação, não está contraindicado o parto vaginal. O puerpério, então, o aleitamento materno é permitido e deve ser feito o segmento do neonato para avaliação de transmissão vertical se o parto ocorreu entre 10 dias antes, 10 horas após o início do quadro febril, porque senão o neonato ele pode nascer com dengue, então a gente tem que ficar observando esses recém-nascidos, tá? Como pode cair? Então, identificar o quadro de dengue, classificar a gestante e conduta na gestação. Então, vamos lá. Uma gestante de 30 anos de idade, primigesta, 26 semanas, vem ao hospital apresentando febre, fraqueza, mialgia há 2 dias. Refere diarreia leve, nega sintomas respiratórios, nega sintomas semelhantes anteriormente, nega comorbidades. Considerando o caso apresentado, faça o que se pede no item a seguir. Considerando a situação epidemiológica, qual a principal hipótese diagnóstica para esse caso? Então, a gente tem que pensar em dengue. Quais os exames que devem ser solicitados na avaliação da gestante? Então, a gente deve solicitar hemograma,
prova do laço, um teste rápido ou o RT-PCR. Considerando que a gestante não apresenta nenhum sinal de alerta, qual a classificação dessa gestante e qual a conduta? Então, a classificação é grupo B. Conduta, então, observação hospitalar. Pedindo hemograma a cada 4 horas e hidratação oral. E aí, se tiver tudo bem com o hemograma, a gente dá alta e reavalia diariamente por 48 horas após a febre, tá? Então, é assim que pode cair na sua prova, e é o que eu tô apostando para essa prova do Revalida desse ano, tá? E por último, a gente vai falar de sangramento da segunda metade. Então, quando a gente pensa em sangramento da segunda metade, tem 2 patologias que vocês precisam ter na cabeça de vocês, que é o descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia. Então, uma mapinha mental aqui do descolamento prematuro de placenta, tá? Então, qual a definição do descolamento prematuro de placenta? Separação total ou parcial da placenta, que era normalmente inserida antes do nascimento do feto. O diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, ele é eminentemente clínico, então a gente não precisa pedir nenhum exame para confirmar o diagnóstico. Então, qual que é a tríade clássica do descolamento prematuro de placenta? Sangramento vaginal, dor abdominal e hipertonia uterina. Essa é a tríade clássica. A gente pode ter alteração da vitalidade fetal e sinais de choque hemorrágico. Lembrar dos principais fatores de risco, que são as síndromes hipertensivas, né? E a conduta vai depender se a gestante está instável ou não. Se a gestante estiver instável, é cesariana de urgência. Se a gestante estiver estável, daí a gente vai olhar para o feto. Se o feto for viável, cesárea ou parto vaginal, se o parto for ocorrer em menos de 20 minutos. Se o feto for inviável ou morto, parto vaginal em menos de 6 horas ou cesariana. Então, feto vivo, a gente pode esperar só 20 minutos no parto vaginal. Feto morto ou inviável, a gente pode esperar até 6 horas. Isso se a mulher estiver estável, tá? Placenta prévia. Qual que é a definição de placenta prévia? É aquela placenta que recobre o orifício interno do colo uterino de maneira parcial ou total a partir de 20 semanas. A gente considera inserção baixa de placenta quando a placenta dista menos de 20 milímetros do orifício interno do colo, mas não atinge. Se atinge, é placenta prévia. Se dista menos de 20 milímetros e não atinge, é inserção baixa de placenta. Tá? O diagnóstico é clínico mais ultrassonográfico e, diferente do descolamento prematuro de placenta, o sangramento é indolor, intermitente e autolimitado. E pra gente fazer o diagnóstico definitivo, a gente precisa fazer a ultrassonografia a partir de 28 semanas, porque daí a gente confirma que a placenta realmente não subiu, realmente ela tá cobrindo o orifício interno do colo. Tá? Principais fatores de risco é cesariana anterior, esse é o principal fator de risco, tá? Que eu quero que vocês memorizem. E a conduta, cesárea eletiva por volta de 36, 37 semanas e cesárea de emergência, se ela entrar em trabalho de parto antes, alteração de vitalidade, instabilidade hemodinâmica e sangramento após 34 semanas, tá? A gente deve excluir sempre o diagnóstico de ecletismo placentário com ultrassom com Doppler ou com uma ressonância magnética, porque essa é uma complicação importante da placenta prévia, tá? Outra patologia que a gente não deve esquecer, que também leva a sangramento da segunda metade, é a rotura uterina, uma patologia bem mais rara, mas que pode também cair na sua prova aí como diagnóstico diferencial. Então, na rotura uterina, a gente tem bradicardia fetal ou ausculta cardíaca fetal ausente, as contrações param abruptamente com melhora temporária da dor, então a mulher que estava em trabalho de parto do nada, as contrações param. A gente tem sinais de choque hemorrágico muito rápido, então mal-estar súbito, aumento da frequência cardíaca e queda da pressão arterial sistólica. A gente tem o desaparecimento da apresentação fetal ao choque e sinais de sangramento intraabdominal, com dor subescapular e hematoma periumbilical. E aí a gente tem o sinal de bandeofoma, que é o sinal de iminência de eclâmpsia, mas que aparece só em 10% dos casos. E a conduta é a estabilização hemodinâmica e cesariana para o nascimento do concepto e correção da lesão. Tá? Aqui eu deixei para vocês um quadrinho com todos os diagnósticos diferenciais, principais fatores de risco, como faz o diagnóstico, sintomas e condutas, quero que vocês leiam com calma, e como que pode cair. Então, caso clínico de sangramento vaginal na segunda metade da gestação, diagnósticos diferenciais, fatores de risco, sinais e sintomas que justificam a principal pós-diagnóstico e a conduta adequada. Então, eu trouxe aqui um casinho para a gente treinar também e finalizar essa aula. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU foi encaminhado para atendimento de uma gestante de 19 anos de idade, com idade gestacional de 32 semanas e queixa de sangramento vaginal associada à dor abdominal súbita. Paciente nega, então, 32 semanas, sangramento e dor abdominal. Dor abdominal a gente já acende para descolamento prematuro de placenta. Paciente nega comorbidades e o trauma. Então, o exame revela-se hipocorada, PA 9/6, frequência cardíaca de 110, então ela já está um pouco taquicárdica. O exame ginecológico, altura uterina de 33, BCF de 170, tônus uterino aumentado. Então, fechamos o diagnóstico aqui de descolamento prematuro de placenta. Colo amolecido, 1 centímetro de dilatação, presença de sangramento vaginal. O paciente foi encaminhada para atendimento hospitalar. Considerando o caso apresentado, faz o que se pede no item a seguir. CID é principal hipótese diagnóstica, então descolamento prematuro de placenta. CID 3 fatores de risco para essa hipótese de diagnóstico, então as síndromes hipertensivas. É uma delas, vamos lembrar as outras. Descolamento prematuro prévio, uso de drogas e tabagismo, trauma abdominal, polidrâmio, gestação múltipla, ruptura prematura de membranas e coreminianite. Então, você poderia escrever aí cada uma dessas. CID a conduta para esse caso, como a paciente está com instabilidade hemodinâmica, PA 9/6 e frequência cardíaca de 110, né, e uma paciente com 1 centímetro de dilatação, a conduta aqui é cesariana de emergência. A gente pode tentar fazer uma miniotomia antes, mais cesariana de emergência. A miniotomia para diminuir a pressão intrauterina, melhorar aí os parâmetros maternos e depois uma cesariana de emergência, ok? Então, é isso que pode cair na sua prova. Fizemos várias apostas aí pro Revalida, espero que eu acerte aí. E eu tô torcendo para cair uma questão de obstetrícia para vocês arrasarem aí na questão discursiva. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até mais. Os materiais que a gente tem no mercado talvez seja mais completo, assim, no sentido da variedade de opções de estudo que ele fornece, de métodos de estudo que ele